Olá, criaturinhas! Estou trazendo para vocês aqui o tema notação científica. E para falar de notação científica, primeiro a gente tem que dar uma revisada em potência de base 10, ok? Então vamos lá. Por exemplo, aqui, 10 ao quadrado, vocês já devem saber que a gente vai repetir o 10 duas vezes. 10 vezes 10 é igual a 100. Isso é tranquilo, né? 10 ao cubo, o 10 vai repetir 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. 10 à quarta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 10.000. Ok? O que eu quero revisar com vocês é a forma mais rápida de fazer isso daqui, né? Que, por exemplo, aqui, ó, no 10 ao quadrado, eu vou pegar aqui o número do expoente, que é o quadrado, o número 2, e eu vou reparar que por causa desse 2, o meu resultado aqui tem 2 zeros, ok? Isso em potência de base 10, tá, meninos? Aqui nesse outro, ó, por causa desse 3 aqui, o meu resultado tem 3 zeros. Então, o resultado vão tendo, ó, 1, o número 1 e a quantidade de zeros do expoente. Aqui também, ó, por causa desse 4, o meu resultado tem 4 zeros, ok? Então, assim vai ser mais rápido da gente fazer. Vamos prosseguir. E no caso do expoente ser negativo? Então, relembrando como é que a gente faz uma potência em que o expoente é negativo. A gente começa com 1 sobre, e aqui embaixo, o que vai ficar aqui embaixo vai ser a base 10 elevado ao expoente não mais negativo, ele vai ser positivo. Então, sempre que tiver esse menos aqui no expoente, a gente começa no formato de fração com 1 sobre alguma coisa, né? E esse alguma coisa eu já expliquei como é que a gente faz, né? Traz a base e o expoente positivo. E aí vamos usar já aquela regrinha, ó. Vou repetir o 1 aqui, aqui embaixo, ó. Por causa desse 2, o meu resultado vai ter, ó, 1 e 2 zeros, ok? Lembrando que é com a base 10, tá? Continuando, se eu dividir 1 por 100, vai dar 0,01. Ok? Então, esse é o resultado de 10 elevado a menos 2. Vamos ver isso com 10 elevado a menos 3. Então, ó, começa em fração, ó, 1 sobre, traz a base 10 para cá. Esse número que era negativo, ele vem para cá agora positivo. E aí, já usando aquela regrinha, a gente faz, coloca o 1 e a quantidade de zeros do expoente. 3, certo? Continuando, 1 dividido por 1000 vai dar 0,01. Mais 1. 10 elevado a menos 4. Então, se é menos aqui, a gente começa com 1 sobre, traz a base aqui para baixo. Isso aqui que é negativo vira positivo. Igual, repete o 1 aqui em cima e a gente resolve. Ó, coloca o 1 daqui e coloca esse número aqui em quantidade de zero, né? Então, são 4, a gente coloca 4 zeros. Dividindo 1 por 10.000 vai dar 0,0001, ok? Mas tem um jeito de fazer isso mais rápido? Tem um jeito de fazer mais rápido. Então, vamos lá, do mesmo jeito do outro, ó. O número que está aqui em cima, ó, menos 2, ele também vai influenciar nesse nosso resultado, tá? Para a gente fazer mais rápido. Então, esse menos 2 quer dizer que o nosso resultado aqui, ele vai ter duas casas decimais, ok? Então, essas duas casas é formada por um zero e o número 1. Sempre que a gente for usar essa regra aqui para a potência de base 10, o último número aqui vai ser 1, tá certo? Então, aqui, ó, de novo, menos 3 quer dizer que eu vou ter 3 casas aqui. E o último número sendo 1, né? 2 zeros e 1 no final. Aqui, menos 4 quer dizer que eu vou ter que ter aqui 4 casas, certo? Sempre terminando com 1, ok? Então, essas são as formas de fazer isso aqui mais rápido. Vamos lá fazer isso aqui agora já na prática, tá? Vou fazer mais dois exemplos para a gente praticar. Então, ó, 10 elevado à sexta é o quê? Vou colocar o 1 e a quantidade de zeros vai ser o número do expoente, né? Então, se é 6, eu coloco 6 zeros. Então, tá aqui o resultado. Rapidinho a gente faz, ok? Se for 10 elevado a menos 6, e aí eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, né?
O resultado de uma potência de base 10, quando o expoente for negativo, ele sempre começa com 0, alguma coisa, certo? E aí eu tenho que ter 6 casas aqui, mais 6 casas terminando lá no 1, certo? Então eu já tenho uma casa com 1. Falta quantas aqui? Falta 5. E essas aqui eu vou colocar zeros. Então, são 5 zeros e o número 1, formando aqui as 6 casas. Ok? Então, essa revisãozinha rápida para a gente ir agora para realmente notação científica. Então, notação científica, ela vai ter esse modelo aqui, A vezes 10 elevado a N. Mas vamos descobrir o que é que significa essas duas letrinhas, tá? Então, A é um número que vai estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10, certo? Ele pode ser de 1 para cima até chegar perto do 10, ok? E o n aqui, o expoente, ele é um número inteiro, então ele pode ser positivo e pode ser negativo, certo? Vamos partir para a prática. A notação científica, gente, ela é utilizada para a gente fazer cálculos com números em que tem muitos algarismos, né? Eu ia dizer números grandes, mas às vezes é um número muito pequeno, mas tem muito algarismo para escrever ele, ok? Aqui nós temos um número grande, né? Ó, a distância aproximada da Terra ao Sol é isso aqui, ó, 149.600.000 quilômetros. Então, é bem longo. Usando as regrinhas que eu coloquei aqui do lado, primeiro eu vou comparar esse número aqui com uma potência de base 10, certo? O resultado de uma potência de base 10. O jeito mais simples de a gente fazer é o seguinte. Não importa quem seja o número que está aqui, tá? Esse númerozinho, não importa. Eu vou sempre começar com 1 e vou substituir todos os números por 0, tá? Existem duas formas de fazer a notação científica, tá? Eu vou mostrar a primeira e depois a segunda. A primeira é essa aqui, né? Ó, eu comparo esse número aqui com 1 milhão, certo? Que é uma potência de base 10. 1 milhão é o quê? Vai ser 10, e aí a gente usa aquela regrinha que a gente fez, né? Quantos zeros tem aqui? Tem 8 zeros, né? Então é 10 elevado à oitava potência. Fazendo nesse formato aqui, vai ajudar vocês em alguns assuntos de física lá no primeiro ano, ok? Então eu comparei com esse número aqui e transformei a potência. Agora eu preciso que esse número aqui esteja entre 1 e 10, né? Então vamos lá. Para ele estar entre 1 e 10, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ó, certo? Colocando a vírgula aqui, ele fica entre 1 e 10. E aí, o número que eu tenho é esse, ó, 1,496 e alguns zeros, 5 zeros, ok? Isso vezes o 10 elevado à oitava potência, ok? Então, no nosso formato aqui, ó, A, um número menor do que 10 e maior ou igual a 1, vezes 10 elevado à oitava potência, certo? Porém, eu não preciso desses zeros aqui, tá? Então, eu vou eliminar esses zeros e vai ficar esse formato aqui, a nossa notação científica, ok? Então, está transformado o nosso número aqui em notação científica. Para cálculos, é bem mais simples a gente trabalhar com esse formato de número, ok? Mas existe uma segunda maneira da gente encontrar a notação científica. E eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos retornar lá para o nosso número. Eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente tem um número sem vírgula, a gente tem que entender que a vírgula está aqui à direita do último número, que no caso é 0. E o que a gente vai fazer é o seguinte, nós temos que trazer essa vírgula para aqui, ó, né? Para esse lugar, para ele virar esse número aqui que a gente já encontrou antes, né? Que é esse número com vírgula e esquecendo esses zeros aqui, ok? Vai ser ele vezes 10 elevado a uma potência. A gente já descobriu no outro, mas vamos fingir que a gente não descobriu. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos ver quantos números essa vírgula vai pular, né? Ou quantas casas ela vai andar, até chegar aqui no canto que a gente quer, certo? Então, ó, acompanha a vermelhinha, ela tem que chegar aqui na azul. Vamos lá. Começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela andou 8 casas ou 8 números da direita para a esquerda. Quando a gente anda da direita para a esquerda,
esse resultado tem que ser positivo. O número do expoente é positivo. Então, nós andamos 8 casas, ou 8 números, e esse resultado vai ser positivo. Então, a gente coloca o expoente aqui, 8. E aí, nós temos o mesmo resultado, né? Estou mostrando as duas formas de fazer, ok? E aí, você vê com qual você se identifica, certo? Vamos para outro exemplo agora. Então, ó, o tamanho aproximado de um átomo de hidrogênio é isso daqui, tá? É até meio ruim de ler. Veja que a gente tem um monte de zero e lá no finalzinho tem 5 e a medida é metro. Ou seja, isso é muito pequeno. Isso é minúsculo, tá? A gente vê o número escrito tem muitos algarismos. É um número grande de se escrever, né? Mas já é um número que representa um tamanho pequeno, ok? E aí a gente tem que seguir aquela mesma regrinha, né? Eu tenho que achar o A, que vai estar entre 1 e 10. E nós temos também que achar o expoente aqui da potência de base 10. Então, de novo, ó, eu vou comparar esse número aqui com o número que a gente já conhece de resultado de uma potência de base 10, que é tendo o 1 no final, né? Ok? Então, tendo o 1 no final aqui, é só eu contar quantas casas eu tenho, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 casas. Então, se eu falo casas, isso é negativo, né? Tá depois da vírgula. Negativo. Eu expliquei no comecinho. E se são 11, menos 11. Então, essa é a potência que representa esse número. Mas eu preciso achar ele agora em notação, né? Achei a potência. Então, vamos lá. Eu vou mudar minha vírgula de lugar. Ela tem que estar aqui. Ela não pode ser aqui antes. Por quê? Porque 0,5 é menor do que 1. Então não pode. Tem que ser maior ou igual a 1. Então eu coloco minha vírgula aqui porque vai ficar o 5, né? Vai ser transferido para cá, ó. Eu tenho um monte de zero no final 5. Como eu não tenho vírgula, eu elimino esses zeros aqui. E aí, colocar a multiplicação. Então, esse é o formato de notação científica desse número aqui do tamanho de um átomo de hidrogênio, ok? Esse aqui é um número escrito em notação. Mas vamos ver também da outra forma, tá? Então, a outra forma, eu tenho a vírgula que está aqui e ela precisa chegar aqui na azul, certo? O número, quando a vírgula estiver aqui no lugarzinho da azul, o número que nos sobra é o 5, né? 5 vezes 10 e o expoente desse 10 vai ser a quantidade de números que essa vírgula vai pular até chegar na azul, ou a quantidade de casas que ela vai andar, ok? Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 da esquerda para a direita. Se é da esquerda para a direita, isso é negativo, ok? Então, a gente andou menos 11, ok? Da esquerda para a direita. Então, esse é o resultado. 5 vezes 10 elevado a menos 11, ok? Vou fazer mais um exemplozinho para a gente encerrar. Aqui, ó, o comprimento da vespa, eu não sei nem ler esse nome aqui, é a Fairy Flies, uma coisa assim. Essa vespazinha aqui. O comprimento dela é 0,025 centímetros. Fairy Flies. Não parece nada com uma fada isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aquele esquema. Eu vou comparar esse número aqui com uma notação, com o resultado de uma potência de base 10. Então, eu tenho essa aqui. E por que eu não estendi esse 1 até aqui? Porque eu vou pegar o primeiro número que eu encontrar, depois dos zeros, tá? Certo? Senão vai dar errado. Porque se eu botasse mais um 0 e mais um 1, a vírgula ficaria aqui quando a gente fosse montar. Certo? Então, esse número aqui é 10 elevado a... Se está negativo, se tem casas aqui, está negativo, né? Então, negativo são duas casas menos 2, certo? A vírgula tem que estar aqui para ele ficar entre 1 e 10. A vírgula ficando aí é esse número, né? A gente tira os zeros, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, está aqui o formato de notação científica. 2,5 vezes 10 elevado a menos 2.
Fazendo do outro jeito, vamos lá. A vírgula está aqui e ela precisa chegar aqui onde está azul, certo? Então vamos ver quantas casas ela vai andar. Vamos lá. 1, 2 casas. Então o número é esse aqui, né? 2 casas, eu tiro os zeros. Isso aqui vai ficar 2 vezes 10. Como eu andei 2 para o lado direito, da esquerda para a direita, isso é negativo. Então é menos 2. Então é esse formato aqui. Esse é o resultado da notação científica deste número aqui. Ok, galerinha? Encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.